Maravilha, que música linda! Esse programa especial, que é o nosso programa inicial aqui na Rádio da Família, eu queria debater alguns temas importantes que os consumidores, que os amigos, que os pastores, que os professores, que as pessoas de bem desse estado vêm debatendo. Jani, a gente queria falar hoje um pouco de internação compulsória. O consumidor hoje tem muita dúvida porque a televisão, os jornais falam hoje dessa questão da internação, coloca como uma grande vilã. Mas hoje a gente tem um problema do crack muito grande no nosso estado e no nosso Brasil. O Brasil hoje é um país que mais consome crack no mundo. O Brasil não é um país produtor, mas é um país consumidor. E hoje existe muita polêmica nesse tema da questão do crack, como vai trabalhar, se vai internar. Jani, qual é a sua opinião da internação compulsória? Qual é a sua opinião do que tem acontecido já em São Paulo, no Rio de Janeiro? Como você acha que a gente tem que tratar esse tema no nosso estado, em especial no Rio de Janeiro? Áureo, a gente vive hoje num país onde se fala muito em democracia, em liberdade, mas eu acho que num momento desse, diante de uma situação, de um quadro caótico como é o nosso quadro hoje, de pessoas, quem já viu a Cracolândia São Paulo, entendeu? Não pode entender que deva deixar por conta deles a escolha. Que poder eles têm de escolher naquela situação que eles estão? Eles precisam de alguém que possa tutelá-los e buscar algo que seja bom para eles, porque na cabeça deles o bom é estar ali. E se a gente deixar que eles escolham, não vamos ter nunca esses, na sua maioria, internados. Então eu sou plenamente a favor da internação compulsória, sim. Esse é um tema muito polêmico, ouvintes, é um tema que vem semanalmente nos jornais, na televisão. Eu, como deputado na Câmara Federal em Brasília, tive a oportunidade de viajar os 27 estados do nosso país, tive a oportunidade de estar na Cracolândia de São Paulo, a oportunidade de ser relator da Comissão Externa Especial da Câmara dos Deputados, para estar vendo o que acontece e a experiência positiva em São Paulo com internação compulsória involuntária. Mas é um tema que requer muito cuidado. Hoje, no nosso programa inicial, a gente já começa a abordar a questão do crack, porque como aqui a gente está na Rádio da Família, e o crack é o que separa o adolescente, o jovem, o trabalhador, um pai de família, que tira ele da sua casa, porque é a única droga que cria guetos, é um tema para ser discutido aqui nesse programa especial. A gente quer escutar aqui o brilhante advogado, uma revelação no estado do Rio de Janeiro, o Dr. Fagner. Qual é a posição do Dr. Fagner para essa questão da internação compulsória e involuntária? A internação compulsória e a internação involuntária, onde que a família recorre ao juiz e pede ali a internação do seu ente querido, porque tem ali que colocar o seu filho. É um sofrimento muito grande. E a gente está no mês, Jani, Almi e Dr. Fagner, o mês do Dia das Mães. Eu acho que a gente tem hoje uma contribuição muito grande na Câmara dos Deputados de votar um projeto novo que está sendo debatido lá, que é o 7663 de 2010, que é um projeto ali que eu acho que vai ser um presente a cada mamãe desse Brasil, onde que vai regulamentar a mamãe ter a possibilidade e a esperança de cuidar do seu filho. E é verdade. Antes que o doutor Fagner fale, você falou na mãe, a gente vai passar agora o Dia das Mães, a gente sabe que toda a família sofre, mas ninguém sofre mais nessa hora com um filho dependente do que a mãe. É muito triste, mas a gente quer escutar agora a opinião do especialista, do Dr. Fagner. Dr. Fagner, o que você vê hoje nesse cenário de internação compulsória e internação involuntária? O que você está vendo hoje acontecer no nosso Brasil? Qual é a sua opinião sobre esse tema? Infelizmente, é mais um quadro depressivo do ser humano. O crack é uma droga que veio hoje para arrasar a vida do ser humano, a dignidade da pessoa humana. A pessoa se encontra em estado totalmente depreciável nas ruas, se encontra como um verdadeiro zumbi que nós vemos hoje nos bairros, vemos hoje nas cidades. Mas eu não posso ser favorável a essa internação compulsória, Áureo, porque mais uma vez o Estado está decretando a sua falência em meio a uma situação, em meio a um acontecimento, em meio a um enfrentamento. E o Estado, em vez de o Estado combater o tráfico, em vez do Estado combater as vendas das drogas, o Estado simplesmente quer criar um meio ao qual a pessoa perde o seu direito de ir, de vir,
de voluntariamente se internar, e as estatísticas informam, as estatísticas estão aí para comprovar que não há um resultado expressivo de recuperação, de reabilitação na sociedade do dependente químico mediante a internação compulsória. Naquele período de internação, ele está lá no tratamento, mas quando acaba o período de internação compulsória, ele pode livremente voltar a utilizar o crack, voltar a utilizar a droga, e o Estado, mais uma vez, em vez de investir em educação, investir em ocupação do jovem, investir na ocupação do menor, ele, mais uma vez, ele quer simplesmente regulamentar de maneira ao qual limita a sua liberdade. Eu acho que o caminho não é esse, o caminho seria mais voltado para a recuperação no sentido de educar, de ressocializar a ele junto à sociedade. E a internação compulsória eu não vejo, ao meu ver, ser o melhor caminho. Queremos escutar também o nosso amigo, grande liderança, advogado, liderança no município do Rio de Janeiro, nosso amigo Almir Napoleão, sobre esse tema também que vem afetando os comércios. Almir, que é um grande corretor na cidade do Rio, sabe a importância de ter um comércio aquecido para poder ter circulando ali e ter a valorização dos aluguéis. Ele sabe a importância hoje de ter uma cidade ordeira. O que você vê hoje com a questão da internação compulsória e a internação involuntária no nosso estado do Rio de Janeiro, Almir? Eu vejo duas questões. A primeira questão, acho que a família, ela, às vezes, ela se sente tão deprimida e tão sem condições do tratamento, que ela sente necessidade que essa coisa aconteça. A família, a mãe, a gente que eu convivi muitos anos dentro dessa linha, ajudando, dando suporte a algumas famílias, e a gente sente que chega um determinado momento que o clamor, a gente quer colocar tudo na dependência do Estado, mas o Estado não pode, às vezes, gerenciar algumas coisas, né? E a gente sabe que o centro de tudo, a raiz de tudo, todas as questões que nós vivemos na nossa maturidade, ela vem da família. Ela vem do seio da família, né? Para a gente estar aqui hoje, a gente tem... Para você ser um homem de bem, você com certeza teve uma boa família. Então, a família tem que ser o centro disso aí. O Estado, ele incorpora, dando a educação, dando agora... Pedir o Estado que recupere é muito complicado. Então, eu sou a favor que esses jovens... Se a gente perguntar a grande parte dos familiares, os pais, as mães, os irmãos, eles sentem vontade. Hoje, eu vi, deputada, recentemente, um pastor, vou concluir, um pastor que falava o seguinte, que teve um determinado momento que ele falou, olha só, ou eu ou meu filho, né? Ou eu ou meu filho. Então, ele se sentiu sem condições, inapto para resolver aquela questão, entende, doutor? Então, a gente entende que se a gente consultar a família, consultando a família, às vezes a mãe, ela sai para trabalhar, não tem a questão do pai, aquela questão paterna, aí o filho vai encaminha para as drogas. Então, esse encaminhamento, eu acho que o Estado, ele tem participação, mas a participação maior, eu acredito que é da família nossa, é do pai responsável. E depois que está envolvido, às vezes a culpa não é da mãe, né? Ela não acontece porque, às vezes, por falta da composição familiar, o pai não está presente, a mãe, a gente vê muito isso, né? Eu escutava de um delegado o seguinte, ele falava o seguinte, que ele não é uma pesquisa científica, não é nada científico, mas ele viu que os jovens que chegavam naquela delegacia, 80% não tinham recebido um beijo paterno. Às vezes beijar os nossos filhos pode livrar de muitos males, entendeu? Eu agradeço estar aqui com vocês, enriquecendo, mas infelizmente a minha posição é um pouquinho contrária. Eu acho que se consultar a mãe vai querer que esse filho se interne, e ela sabe que uma das vertentes, ele passando 9 meses, tu não sabe o que é 9 meses, ou um dia que a mãe tenha de tranquilidade do seu filho, que o filho na rua, a mãe cada dia mais está na sua angústia. Você viu, ouvintes, que esse tema tão polêmico na sociedade hoje, 3 especialistas, cada um tem uma opinião diferente. Então é um tema que tem que ser aprofundado, debatido. Mas antes de a gente aprofundar esse debate, antes de a gente entrar mais profundo nesse tema, eu quero aqui escutar uma música. Porque esse programa é um programa alegre, é um programa